Mendes também. Doutor David Mendes, começo por si. A caipirinha do azar traz uma mistura que pode ser considerada assassina. Comecemos por aí. Tanto é que vitimou pelo menos 10 pessoas. Olha, uma coisa que temos que ter presente primeiro, a chamada água do chefe, ou conhecido por caporroto, ou walende, é a mesma coisa, é uma bebida destilada cuja medição alcoólica não é determinada. Tem aquela que é chamada walende ou caporroto de primeira, que tem um índice de álcool tão elevado, não é, que se aproximar ao fogo pega chama. E as pessoas até para testarem poisam o dedo na bebida e passam para o fogo e aquilo pega fogo. Então nós estamos a falar de uma bebida acima de 40 graus de álcool. Agora imagina uma bebida acima de 40 graus de álcool, pondo o jet e mais o tal passarinho, que acho a expressão seria modianhoca ou qualquer coisa que não fixei muito bem, que é um medicamento usado para tratamentos, né? Mas é uma droga. Que tem efeitos de droga. Esta composição é óbvio que causa nas pessoas consequências de perda de consciência e até a pulsação é aumentada. O bater cardíaco, no sim. caso. Então, as pessoas podem morrer de intoxicação ou de paragem cardíaca. Eu não sei como é que chega isso. a essa criatividade, Dr. David Mendes. O nosso povo, quando quer, é muito criativo. Pena que, para estas coisas, como é que se pensa em utilizar o combustível de avião para uma bebida, para ser ingerida? A minha pergunta é como é que o combustível de avião sai? Essa é a verdadeira pergunta. Isto mostra que o nosso aeroporto, porque é de lá onde sai, está vulnerável. Como é possível um cidadão qualquer vá nos depósitos de combustível e de lá retire combustível? Já volto a si, Dr. David. Dr. Nunes Chionga, quero ouvi-lo também. Esta bebida caseira, esta caipirinha do azar, trouxe efetivamente azar para muitas famílias. Pelo menos 10 angolanos perderam a vida depois de a consumirem. Com certeza, boa noite, Leda. E eu gostava de aproveitar, antes de começar a fazer os meus comentários, agradecer o convite da TV Zimbo e saudar o Dr. David Mendes, um respeitado advogado. É um drama, na verdade, e para começar, eu gostava de juntar-me à família, daqueles pelo menos que pereceram, para endereçar pésames, porque nós estamos a falar de, entre as vítimas, muito jovens, até adolescentes e portanto estamos a falar de um acontecimento que, a se repetir, pode provocar problemas muito sérios para o país. Nós já somos poucos para um país desafiante como o nosso. E, portanto, fazer uma nota primeira como esta. Depois, há, na verdade, um problema que eu entendo que é de educação essencialmente, porque há, infelizmente, com adolescentes, uma onda de invenção para conduzir a comportamentos quase paranoicos. Mas portanto, por que isso acontece, doutor? Bem, talvez um estudo nos ajude a encontrar uma explicação, mas o que acontece é que nós temos, infelizmente, determinados modismos que vão adentrando o nosso país e invertendo um pouco aquilo que é a nossa forma de ser e de estar. E o que acontece com os adolescentes? Há uma tentativa de sair do mundo real, experimentar novas realidades psicológicas. E isso leva a que os jovens, os adolescentes, tentem e inventem, por exemplo, essa bebida. O que eu diria para terminar o meu comentário? Nós precisamos tomar este evento como um marco para reforçar a supervisão e o controlo sobre os nossos filhos. É uma lição para as escolas, é uma lição para as famílias.
porque mais do que... Naturalmente precisamos encontrar as causas, mas mais do que isso precisamos prevenir que eventos similares aconteçam. Doutor David Mendes, falta também educação à nossa população? Não diria falta de educação, é falta de transmissão de alguns comportamentos aceitáveis. A título de exemplo, os pais que mandam as crianças comprar bebidas alcoólicas, os pais que consomem bebidas alcoólicas perante as crianças e muitos desses pais dão as crianças a provar. Mas, doutor David Mendes, eu faço parte de uma geração que cresceu a comprar bebidas alcoólicas para os pais e a vê-los beber e nem por isso sequer experimentei. Então, o que é que se passa com as crianças hoje que... porque existem entre os mortos crianças de 12 anos e alguns com menos. O que é que uma criança de 12 anos faz num bar ou numa casa que vende bebida alcoólica e consome esta caipirinha que qualquer adulto com o mínimo de responsabilidade teria receio sequer de experimentar? Você tem hoje muita influência externa. E essa influência externa, estou a falar a partir dos órgãos de comunicação social, da televisão particularmente. Transmitem comportamentos que não são aqueles que estão de acordo com os nossos padrões de vida. Misturas, por exemplo, como bebidas energéticas e álcool. Há locais e há países em que isso é proibido. Nas discotecas é proibido a mistura, por exemplo, de uma Red Bull, de uma Speed, de uma não sei o quê, tudo que é bebida energética, com álcool, com whisky, com gin e com outros. Porque pela força energética que aquilo terá e o mal que faria às pessoas. Mas hoje a nossa sociedade, o que acontece? Antigamente, a nossa mãe, o nosso pai podia sair, o vizinho podia cuidar de nós, podia ralhar conosco e até podia dar-nos umas mangueiras se fosse possível. Hoje, nós, com a tal educação ocidentalizada, se o seu filho se comportar mal e a vizinha der uma paulada ao menino, uma tampazinha ao menino, você quando chegar vai tirar o pano, amarra o pano e vai lutar com a vizinha, porque bateu no seu filho. Sem antes saber quais foram as razões que estão na base disso. Os grandes grupos nos bairros, que temos chamado a luta de gangues, são de crianças de 10, 12, 14 anos. Então, nós temos na nossa sociedade uma infância de pais que não acompanham os filhos. A mãe sai de madrugada, volta à noite. A criança cresce sozinha, a criança cresce sem referências. Antigamente, as nossas avós cuidavam dos netos. Hoje, as avós já não cuidam dos netos, têm outras coisas para fazer e a família fica dispersa. Então, nós estamos a falhar, Dr. David, enquanto educadores, enquanto pais? A sociedade. E é aqui uma coisa que muitas pessoas não gostam de ouvir, particularmente a igreja, não é? Controlo de natalidade. Nós fazemos muitos filhos. Fazemos muitos filhos e não temos capacidade de sustentá-los e de controlá-los. Dr. Nunes, quero a sua opinião sobre isso. Portanto, o Dr. David Mendes diz que precisamos fazer mais, adultos, sociedade. Quero ouvi-lo. O que é que pensa em relação a isso? Morreram crianças, morreram adultos também. Há um adulto que era a pessoa que preparava a bebida para vender o copo a 100 kwanzas e estas crianças tinham acesso a isso. Não se cumpre com as restrições impostas até pela lei, porque existe uma lei que proíbe a venda de bebidas alcoólicas a menores? Infelizmente, bem, primeiro eu tenho de subscrever o que o Dr. David Mendes diz em relação a uma espécie de ocidentalização da nossa cultura. Mas também dizer que as culturas não são estáticas, elas são dinâmicas e, portanto, uma influência externa à nossa cultura, podíamos dizer que é inevitável. O que se passa é, de facto, uma espécie de controlo, de supervisão do que nós, enquanto família, aceitamos e o que não devemos aceitar. E o dinamismo social hoje convoca outras formas de organização e de controlo. Dizia o Dr. David Mendes,
os pais saem e na altura os vizinhos controlavam, mas hoje nós não temos os vizinhos que controlam porque têm receio de agir com autoridade sobre um filho que não é seu. Num contexto como esse, num cenário como esse, nós precisamos encontrar outras formas de organização exatamente para controlar os filhos que ficam em casa. E aqui eu podia, por exemplo, levantar a questão das comissões de moradores, porque eu penso que temos mecanismos que podemos usar, nós precisamos saber utilizar e em função das realidades que acontecem, podemos explorar instrumentos que já existem. O que eu diria? As comissões de moradores são espaços de concertação, existem encontros, e então por que nas comissões de moradores não há iniciativa de encontrarem-se mecanismos de se controlar crianças que, por inerência dos pais saírem e por causa da atividade, encontrar um mecanismo de controle? E por isso eu digo, na minha opinião, uma questão de educação. Por quê? Porque nós podemos, enquanto comunidade e membros da comunidade, encontrar mecanismos para controlar, e aproveitava então o momento para mobilizar, no fundo, promover uma mobilização para que possamos contornar esse problema, porque não é um problema difícil de contornar. Mas o facto de se beber muito, eu lembro do Dr. Laurindo Vieira ter dito há mais ou menos um mês aqui que bebia-se muito, nós bebemos muito. E o facto de beber-se cada vez mais, de consumir-se cada vez mais bebida alcoólica hoje, não estará a motivar as crianças a aderirem a isso também cada vez mais cedo? Porque eu lembro que o capo-roto, estas bebidas sempre existiram, mas algumas pessoas foram educadas de que nós nascemos, as encontramos, vamos morrer e vamos deixar também. Portanto, havia a consciência, o capaçarinho existe, é um fruto silvestre, que é usado até para fazer tratamentos, outros tratamentos, e as pessoas não usavam para isso. Preocupa-me, porque nós estamos a falar hoje, morreram 10 pessoas. Com certeza, esta senhora não era a única pessoa com esta ideia teoricamente extraordinária de misturar estes produtos para bebida e para vender às pessoas. Nós queremos sensibilizar, que as pessoas entendam a gravidade. Nós, por exemplo, a TV Zimbo ouviu alguns médicos e eles disseram que estas pessoas, Dr. David Mendes, podem sofrer sequelas até daqui a 3 meses. Porque é uma bebida muito forte. Aliás, uma das pessoas que entrevistamos disse que tinha perdido a visão. Não estava a conseguir enxergar, um dos rapazes que estava a recuperar deste processo. Aqui, eu não concordo que nós bebamos muito. Não concorda que se beba muito entre nós? Não. A minha experiência em outros países, Cuba, Brasil, Espanha, não, nós somos amadores. E a nossa realidade? A nossa realidade é que não é que nós consumamos muito. Há um grupo que consome demais. É este grupo que precisa ser recuperado. É preciso trabalhar com essas pessoas. E que grupo é esse, doutor? O maior índice dessas pessoas são das zonas suburbanas e crianças e jovens de rua. Veja, uma criança que chega à rua se torna um homem de rua e faz família na rua. Então, é preciso gizar-se políticas de intervenção social, quer o Estado e quer as organizações da sociedade civil e das igrejas, para a recuperação do homem. Porque nós, às vezes, as pessoas bebem para fugir os problemas, desanuviar. Ok, vai-se desanuviar porquê com uma bebida letal? Isso é a pergunta. Porquê? E não basta só também, como disse, vermos, ok, aconteceu isso, a fabricante ou fabricante. Não, estamos a falar, por exemplo, do jet. Como é que isto saiu? Temos que ir atrás desse rastro. Não pode, como se diz, a culpa morrer solteira. Não pode. Temos que ir atrás deste rastro. Como é que isto aconteceu?
Mas o que é que deve ser feito para se evitar que situações como essas, ou como esta no caso, voltem a acontecer entre nós? Primeiro devemos levar à consciência de todos, e digo todos nós, que o álcool não é um nutriente. É preciso perceber que o álcool não é um alimento e, portanto, não é uma substância de que o organismo necessite. É preciso dizer isso, deixar isso bem claro. Os meninos precisam perceber que não têm necessidade de consumir álcool e que para se divertirem não precisam estar necessariamente embriagados. Primeiro passar essa informação. E essa informação tem de ser passada na escola, tem de ser passada em casa, tem de ser passada em todos os lugares onde estas crianças apareçam. Isso é fundamental. E a questão do exemplo? Naturalmente. E essa conscientização também tem que chegar até os mais adultos, aliás. Dizia a Leda muito bem, no nosso tempo, nós podíamos até comprar, mas não consumíamos, porque percebíamos os nossos limites. Sim. Mas isso não significa dizer que a juventude de hoje, os adolescentes de hoje, também não possam perceber, não. É uma questão de insistir e encontrar, de facto, mecanismos e oportunidades para passar essa mensagem e, sobretudo, supervisionar, porque hoje precisa-se muito mais de fiscalizar o comportamento do adolescente e supervisionar. É preciso insistir. Esse aqui é um parênteses. Há crianças que levam bebidas alcoólicas à escola e outras colocam, por exemplo, no pão, tem o doce e põem o whisky, não sei o que, no pão. Onde é que ela encontrou o whisky? Em casa. Tem acesso. Aí está o papel dos pais, a supervisão. Há pais que nem sequer acompanham o comportamento do filho na escola. Há pais que importa, pagou a mensalidade, pagou o transporte, só aparece na escola se eventualmente a direção da escola o mandar chamar. E mesmo assim com muitos rodeios. Então, é preciso que a educação parta de casa. E não fiscalizar os filhos também, é fundamental. Também. E não, a transmissão do bom comportamento, a boa maneira de estar na vida. Isso aprende-se em casa. Porque quando uma criança é capaz de afrontar o pai, não é? E a mãe diz, ele ainda é criança. Quantas vezes nós entramos em casas e vemos crianças de 2, 3 anos a dizerem palavras difíceis de se compreender, ofensivas. E a mãe diz, ele é mesmo assim. Pois, é assim que começam os comportamentos que depois têm o efeito social gravoso. Está bem. Vamos para um outro tema. O governo angolano reforçou as medidas que visam conter a propagação da Covid-19 no país. Angola está a registrar agora uma segunda vaga da pandemia. O ministro de Estado e chefe da Casa Civil do Presidente da República falou sobre o reforço das multas, que serão de 15 a 20 mil kwanzas para quem não usar a máscara facial nos espaços públicos. Sua Excelência, o Presidente da República, decidiu hoje renovar as medidas, atualizando as medidas em vigor, revogando o decreto presidencial em vigor e fazendo aprovar para vigorar a partir de amanhã um novo decreto presidencial que altera algumas das medidas. O comentário geral que está subjacente a essa alteração resulta, como de resto é de conhecimento público, resulta do facto de estarmos a assistir a um período de aumento substancial dos casos, que nos coloca numa posição similar ao ponto mais alto que já tivemos na situação da pandemia no nosso país, que é mais ou menos outubro de 2020. Bem, vamos olhar para as medidas em relação à Covid-19 que foram reforçadas. Dr. Nunes, comece por si. A multa foi acrescida, portanto, quem não estiver a fazer a utilização da máscara facial nos espaços públicos pode pagar uma multa que vai entre 15 e 20 mil kwanzas.
É pertinente que se reforcem estas medidas de punição, por assim dizer? Bem, diria sim e não. Mas começava primeiro, porque me parece que isso é importante. Primeiro, parabenizar a Comissão Interministerial, mas depois parabenizar o povo angolano todo, porque nós precisamos perceber que nós passamos a primeira vaga, na verdade, com uma gestão boa, diria, da situação pandémica. E, portanto, como se diz na gíria, equipa que ganha não se mexe. E nós, os angolanos, temos de nos sentir vitoriosos, temos passado. Agora estamos perante uma segunda vaga, com variantes inglesa e sul-africana muito mais infecciosas. O que é que nós precisamos fazer? Um novo sacrifício. E porque se nós já conseguimos fazer um sacrifício que possibilitou que o serviço de saúde não colapsasse e, portanto, aguentou, nós precisamos agora fazer esse sacrifício. Eu penso que muito mais do que as medidas de punição é levar-nos à consciência de que, de facto, ganhamos uma primeira batalha e temos uma a enfrentar que também podemos ganhar. E como é que se leva à consciência das pessoas em relação a isso? Naturalmente, reforçando a questão da educação. Eu rebato a questão da educação porque eu penso que nós podemos ouvir. Nós, os seres humanos, podemos ouvir, sem descurar a necessidade da intervenção mais veemente das autoridades naqueles casos em que não há cumprimento. Mas a minha sugestão, por exemplo, é em relação às multas. Por que não trabalho comunitário, por exemplo, para os incumpridores? Eu penso que acabava sendo uma solução até exemplar. É que o trabalho comunitário depois iria requerer fiscalização, já envolveria outras pessoas. Sim. A questão é se nós não temos mecanismos para envolver outras pessoas a supervisionar e a controlar. Por quê? Porque eu penso que no caso no nosso caso, nós precisamos de ver. Sabe que nós, quando vemos, aprendemos muito mais do que quando ouvimos. Então o que quer dizer? Que a punição que se queira fazer e se vai fazer, e na verdade se está a fazer, agora com o reforço das medidas, não é o melhor caminho? Eu não diria que não seja o melhor caminho. Eu diria é um caminho alternativo, mas o primeiro não devia ser a punição. Deveria ser a comunicação. Exatamente. A da comunicação. Exatamente. Nós devemos continuar a nos mobilizarmos para ultrapassarmos essa fase. Doutor David Mendes, quero ouvir também. Assim. Como é que pensa em relação a isso? Eu penso que tem que aumentar as medidas de coação. Restaurante ou bar que não cumpre, paga multa e lhe retira a licença. Vendedores que estão na rua, se formos em muitos bairros, esta hora estão aí em aglomerado, recolhe-se tudo e ficam uns 5 dias na cadeia, por desobediência. É preciso medidas de coação, não vale a pena aqui medidas de sensibilização. É preciso medidas de coação porque a negligência de um prejudica o Estado, o país. Por causa de milhares de pessoas podem sofrer. Então, é preciso que se tomem medidas de coação severas. Na primeira fase, por que é que não tivemos o boom? Porque houveram medidas de coação. E temos que ter essas medidas de coação. Desobediência. A partir das 22 horas, as pessoas devem recolher. E se não recolher, não acontece nada. Não recolhe. Desobediência. Primeira vez, multa. Segunda vez, 5, 15 dias de cadeia. Aí a pessoa vai começar a compreender. Vai ter tempo para refletir na cadeia. Isso é questão séria. Porque se nós vamos, a título de exemplo, no Zango, onde eu passei hoje, vai encontrar aquelas lanchonetes todas abertas, as pessoas a beberem com música alta, como se não estivesse a acontecer nada. Como é? E quem circular, aliás, quando sairmos daqui, vamos para casa, nós vimos as pessoas nas ruas, os bares, fora aqueles espaços, os encontros clandestinos que eles estão a acontecer também. Então, a polícia tem que tomar medidas. É preciso dar autoridade à polícia para tomar medidas. Não cumpriu, multa e encerra o estabelecimento.
Porque se assim não for, vamos pensar que nesse país não há regras, cada um faz o que quer, o governo fala, ok, já falou tudo bem, vamos avançar, como diz alguém, ainda não vi nenhum vizinho meu que morreu. Pois, quando ele morrer, não vai ver que ele morreu. Então, nós temos que ter capacidade de impor regras. A situação neste momento, vimos que abril foi um mês completamente mau em relação aos números, foram muitos casos, muitas mortes, o número de mortes também foi elevado. Isso ainda não é suficiente para sensibilizar as pessoas de que a doença está entre nós e que estamos a perder conhecidos e parentes com a doença? Não. Não. Porque é aquilo, a influência externa, está a ver? Não, no Brasil as pessoas até já andam, o Brasil tem mais do que nós, a Inglaterra até, olha, a Alemanha vai começar os restaurantes a abrir, olha, Portugal. Nós temos esse hábito de comparar tudo lá fora, mas nós não temos as condições médicas, medicamentosas e hospitalares que tem um Brasil, que tem um Portugal, que tem uma França, uma Espanha. Estamos a ver o que é que está acontecendo na Índia. África e Angola em particular não têm capacidade sanitária para atender um boom dessa questão do Covid. Eu sou apologista de medidas coercivas e a polícia ser dada poderes à polícia para impor ordem. Sendo que os poderes que deram à polícia até agora não são suficientes para que ela imponha efetivamente? Não, a polícia não tem nenhum poder aqui. Talvez recolher a pessoa para ir aplicar uma multa. Quem é que não tem 15 mil kwanzas? São pessoas de baixos rendimentos que não ficam nessa coboiada. Mas as pessoas que estão nessa coboiada têm os 15 mil kwanzas para pagar da multa. E até 200 mil kwanzas por causa de uma festa. Há pessoas que pagam os 200 mil kwanzas. O que importa? Isso não se... 200 mil kwanzas para uma pessoa que tem dinheiro não representa nada. Então, mas ficar 5 dias na cadeia representa muito. Dr. Nunes, quero ouvi-lo também. Existem ainda e continuam a acontecer as festas clandestinas, as festas, os casamentos, os pedidos, em que se chama muita gente, e as pessoas chegam sempre bonitinhas, com a máscara no rosto, mas depois de estarem na festa, tiram as máscaras para interagir e até alimentarem-se. É necessário que se parta efetivamente para este momento mais duro em que a polícia fiscalize e faça cumprir a lei, eu digo, em alguns cumprindo casos, as restrições que o país está a viver fruto da pandemia. Eu digo, em alguns casos, sim, não tomava, eu compreendo, mas não tomava o extremo que apresentou o Dr. David Mendes, até porque a quando da apresentação, da atualização do decreto sobre estado de calamidade, terá sido claro, salvo entendimento contrário, que o acompanhamento iria ser feito um acompanhamento e, caso fosse necessário, as medidas iriam ser agravadas. E, portanto, eu penso que nós conseguimos chegar a uma altura de um desacelerar dos números. E isto fez com que também a vida voltássemos mais ou menos gradualmente à vida normal. Agora que nós vamos voltar à restrição, também é preciso respeitar esse regresso às restrições com que as pessoas estão prontas para respeitar isso? Eu penso que algumas estão, outras não estão, e por isso é que eu diria, a polícia tem, por via desse instrumento, poder suficiente para aplicar e penalizar as pessoas que incumprem. Nos casos de reincidência, naturalmente, há que ser um pouco mais severo. Eu diria, é sempre útil, me parece, ter a combinação dos dois paradigmas. O paradigma da sensibilização, porque também não podemos agora advogar quase que um estado de como é que eu chamaria, nós não estamos num estado de necessidade como tal. O que é que eu penso? Há pessoas que podem ouvir sendo sensibilizadas, há pessoas que não. E então aquelas que não podem ouvir sendo sensibilizadas, seja aplicada a mão dura. E, portanto, eu penso que as duas medidas podiam ser combinadas e conseguiríamos sair dessa. Desculpe só. Não estamos num estado de necessidade, mas estamos, sim, senhora. Eu aceito que a zungueira, a senhora que vende na praça,
tem a necessidade de lá estar. Mas o funcionário público que está a trabalhar a 50%, lhe é retirado do serviço para ficar em casa. O Estado paga para ficar em casa e fica na rua. E sem máscara, muitas vezes. Ou em bares. Qual é o exemplo que ele está a dar? Esse funcionário público, sendo funcionário público, que foi dispensado, deveria ser movido um processo disciplinar e despedido. Porque o funcionário público deve ser exemplo social. Então, nós não podemos começar a brincar, né? Que para umas coisas somos funcionários públicos, para as coisas mais sérias já não somos. O exemplo de um funcionário público, porque por isso é que não é funcionário público quem quer, mas aquelas pessoas que têm um conjunto de requisitos para o ser. O Estado a fazer um sacrifício para que essas pessoas fiquem em casa, porque reduz o trabalho a 50%. E o indivíduo, ao invés de cumprir com as regras, é o primeiro a desobedecê-la. Então não podemos dizer que é um Estado, as pessoas estão a fazer porque precisam de. Não há justificação. Bem, vamos para um outro assunto. A empresa gestora de terrenos infraestruturados tenciona demolir as obras do futuro mercado da centralidade do Quilamba. Dá só um toque na parede para a parede cair mesmo. Isso, assim tá bom. Sim. A história teve início em agosto de 2019. A administração distrital do Quilamba solicitou à EGTI 10 hectares para a construção de um mercado, velório e um centro comunitário. A partir do mês de maio de 2020, em que nós fazemos a entrega provisória do terreno à administração local, para o terreno ser considerado património público do Estado, nós indicamos, quando fizemos essa entrega, a dimensão exata do terreno. Mas a EGTI só disponibilizou apenas 1 hectare, segundo o que consta do contrato. Portanto, de 1 hectare que nós informamos que seria entregue, neste momento nós temos aqui atrás de nós um projeto com uma área prevista de 6,9 hectares, portanto, quase 7 campos de futebol. Portanto, isto provoca demasiados danos à estratégia urbana. Em primeiro lugar, porque um mercado de 7 hectares exige toda uma logística que não se comporta aqui com a cidade do Quilamba. Enquanto isso, as obras do futuro mercado do Quilamba já decorrem, tendo a base já implantada. Mas, para o espanto da empresa construtora, no meio deste mês, viu demolido 5 pilares por parte da EGTI. Vamos partir isso tudo, vamos embora! Houve a tentativa de destruir o que já foi feito aqui neste terreno, mas os funcionários resistiram, daí então que a máquina recuou. Depois de arranjar emprego, eles podem vir partir. Isso, nos metem em outro sítio. Eles metem em outro sítio assim. Ninguém foi combinado, ninguém. A polícia esteve no local para controlar a situação e evitar os excessos. Bem, vamos olhar para esta questão. Dr. Nunes, comece por si. A EGTI e a administração da centralidade do Quilamba estão de costas viradas. Por aquilo que deu para perceber, a administração pediu à EGTI que lhe cedesse 10 hectares para fazer o mercado. Foi cedido 1 hectare e ele acabou por aproveitar-se de mais 7 pertencentes à EGTI. A partir daí as coisas azedaram entre os dois. Quero ouvi-lo. Bem, a relação entre a EGTI e a administração deve ser uma relação boa, em princípio, porque têm responsabilidades complementares. Agora, quem faz a gestão dos terrenos infraestruturados é de facto a EGTI. E, portanto, se a administração ocupou mais do que devia ocupar, aqui há que realmente fazer valer a lei, porque a concessão da expansão das cidades obedece a um plano. E, portanto, essa distribuição tem de ser feita nos termos deste plano. Nós vimos a representante da EGTI dizer que isto trará danos à estratégia urbana que existe para a centralidade. Exatamente o que acabo de dizer. E, portanto, há que se apurar incumprimentos e depois encontrar uma solução, porque nós estamos a falar de uma centralidade que de facto tem necessidade deste espaço, do mercado. Era para o mercado e para
um local para os funerais também. Correto. E então estamos a falar de uma necessidade que a administração tem, de uma necessidade que os moradores do Quilamba têm. Só que isso tem de ser feito em harmonia com um plano global mais geral que é gestão da EGTI. Dr. David Mendes, terá a administração do Quilamba negociado mal com a EGTI? O primeiro problema que se coloca aqui é de saber de quem é o terreno. E é aí que se lança a necessidade das autarquias. Com as autarquias, já se sabe se o terreno é da autarquia ou não é. Terreno da autarquia, a autarquia sabe o que é que vai fazer naquele seu terreno. E neste caso, demonstra falta de coordenação de instituições públicas. Se me perguntar que o Quilamba precisa de um mercado, eu diria que não. O Quilamba tem supermercados, tem lojas. Por que é que as pessoas gostam dos mercados? Para irem tirar dinheiro, só. É uma forma que, a partir das senhas, as administrações ganharem dinheiro. Não é de necessidade. Então não é uma forma de se prepararem para as autarquias, doutor? Sim, mas as autarquias que tanto defendem. Não, me justifica a necessidade de um mercado aí. Qual é a necessidade se tem um supermercado? Eu acho que é para organizar. O Quilamba tem um mercado na entrada também, sim, não, uma feira. Mas tem ali, é tem ali no Quilamba um supermercado. Até aqui não é um hipermercado. Por que tem que ter um mercado secundário ou uma praça, a expressão habitual? O Quilamba é uma zona urbana. É uma zona de pessoas de rendimento médio alto. Não precisam de uma praça, precisam de lojas. E no Quilamba está cheia de lojas. Não, mas muitos dos moradores frequentam os mercados. Não. Nós temos que começar a mudar de conceito das coisas. Você, quando vai morar num bairro, tem que saber o nível do bairro. Porque as pessoas residem de acordo com o nível do bairro, porque o nível do bairro vai representar a sua capacidade económica. Dr. David Mendes, nós temos pessoas em condomínios em Talatona que não estão em condições de pagar a taxa de condomínio. Nós temos pessoas na centralidade do Quilamba que estão desempregadas e que não estão a conseguir pagar, doutor. Uma casa que custa $500 mil, não é capaz de pagar condomínio, vende a casa. Às vezes foi oferecida. Vende a casa. A sociedade tem que se organizar. Nós não podemos continuar a viver numa sociedade desorganizada. Uma casa de velórios, aí sim, senhora, é preciso. Né? Porque as pessoas vivem nos prédios, acontece uma morte na família, não tem onde colocar. Aí sim, é aceitável, mas uma praça... Mas temos que analisar o seguinte, doutor David. A administração solicitou 10 hectares à EGTI. Lhe foi dado ou foi cedido 1. Portanto, ou seja, para os projetos que tinha, a administração, não quando é... aparece como um ente privado, do direito privado. Não aparece com ius império, como um órgão público, não é? Com poder de imposição estadual. Por isso é que ele solicitou. Tal qual um cidadão, se for à administração pedir um terreno e a administração ceder 15 por 15, se ao invés dos 15 por 15 passar para 15 por 20, a administração vai demolir. Então é legítima a atitude e agiu que está corretamente. a ter a agiu corretamente. E mais, repito aqui, eu sou contra essa política de mercados. Criem-se os supermercados, onde tem higiene. Dá um emprego e dá beleza à cidade. Porque é uma praça. Doutor Nunes, quero ouvi-la em relação a isso. Outra coisa que chama a atenção é o facto das duas instituições trazerem essa discussão a público. Não seria mais correto que ela fosse abordada num fórum restrito, sem a comunicação social? Sim, mas por vezes os contextos que vivemos até fazem escapar determinada informação. Mas deixa-me aqui e eventualmente sanar determinadas contradições. Eu penso que praça não é sinónimo de reles, não é sinónimo de imundície, não é sinónimo disso. E faz-me aqui um pouco espécie que, por exemplo, se advoque autarquias e, portanto, decisões locais. E eu perguntava, se a autarquia precisar de uma praça, se eles entenderem que precisam de uma praça, eles vão fazer uma praça, porque entendem que este é um instrumento que precisam.
E, portanto, aqui me parece haver uma defesa com alguma contradição. Mais reforço. Uma coisa são os nossos, como é que eu diria, aquilo que nós entendemos que deve ser uma organização, e a outra é o desejo de um povo, de uma população que habita um determinado espaço. E se percebermos que a praça, um mercado, não é necessariamente um espaço imundo e que uma praça também pode dar beleza e contribuir à beleza de um espaço habitável, podemos eventualmente olhar para essa questão de forma diferente. E penso que essa é a questão. Desculpe só, por que é que não pensaram, por exemplo, num clube de artes? Mas é porque eles pensaram mesmo na praça. Sim, porque no Quilamba não tem clubes de arte. Não tem um espaço que você pode ir ver teatro, que pode ir ver música clássica, que pode ver balé. Quilamba nem um hospital em condições tem. Então, por que não tem essa dimensão? Sim, mas doutor Porque David isso não dá dinheiro. Isso não dá dinheiro. Eles precisam de um espaço que dê dinheiro imediato. Então não é pensar já nas autarquias, doutor? Não vão precisar sobreviver A questão é do doutor David Mendes e coloca as questões muito bem, mas a questão é porque é que eles não podem desejar ter uma praça? O desejo é esse, é ter dinheiro imediato. Então por que é que não pensa numa academia de artes? Um espaço para montar um teatro. Mas só para que fique claro, doutor David Mendes, existe um mercado na centralidade do Quilamba. Na Existe. entrada, portanto, há aí um mercado. Agora, o que eu acho é que eles querem mais espaço para dar mais lugar a outras pessoas. Até porque dá emprego também. Não, sabe qual é a consequência disso? Os supermercados e as lojas vão à falência, porque é concorrência desleal. Porque eles concorrem com produtos a preço mais baratos e os supermercados não têm capacidade de venderem porque a clientela prefere comprar lá fora, onde é mais barato. Estamos a falar que aqui dá emprego e os supermercados, então, dispensam o pessoal. Bem, doutor David Mendes, não me parece que é extremo a tal limite. Primeiro, a economia de mercado prevê concorrência mesmo. A concorrência não deve ser desleal a tal ponto, mas não me parece que a existência de uma praça leve necessariamente à falência de um supermercado, porque haverá com certeza produtos que a praça não terá, que o supermercado terá, e também haverá a questão da preferência. Sim, eu posso encontrar. E a higiene? Então a higiene não conta. Mas, doutor David Mendes, não é. Desculpe se esse termo não for adequado. Eu penso que é preconceituoso dizer que a praça é necessariamente um lugar imundo. E está a falar com alguém. Sim, está a falar com alguém de uma praça que tem condições higiênicas. Há várias. Aliás, é porque é possível fazer. Exemplo de uma. É possível dê só exemplo de uma. Bem, por exemplo, eu venho do Lubango e a minha mãe trabalhou numa praça. Estamos a falar aqui em Luanda. Não, eu não estou. Eu pedi um exemplo de uma. De Luanda. E, portanto, falar de uma conhece, eu estou a falar de uma que eu conheço e até uma em Lubango, que eu praticamente Benguela, trabalhei porque ajudei a minha mãe. Então estou a falar de um exemplo muito próximo a mim e até muito íntimo. Permita que lhe diga isso e, portanto, para mim é quase que apagar uma espécie de um passado. Dizer que um mercado é lugar de imundícia. Agora, aqui em Luanda, sim, estamos a falar em Luanda. A questão da limpeza dos mercados é um desafio e, portanto, ataca-se o desafio, ataca-se o problema. Porque se as pessoas precisam ter praça, elas também podem garantir que essas praças sejam espaços limpos. Eu acho que essa filosofia, que eu gosto muito de chamar populista, né? O povo quer, vamos dar ao povo, é uma filosofia populista. Porque as consequências dos mercados, a imundície dos mercados é visível. Vá ao 30, vá ao Kikolo, vá à Praça das Mulheres. Mas já viu a quantidade de gente que continua a ir aos mercados, Sim. doutor? Como é que se convive aí? Porque eles têm acesso aos produtos a um preço mais digno. Ou Não. aquilo que o seu bolso pode pagar. Aquilo que você gasta de barato na praça, vai pagar caro no hospital. Porque você vai recolher as doenças aí, pode não ter efeito imediato, mas a médio prazo você vai pagar mais caro porque vai ter que ir ao médico. E os produtos industrializados dos supermercados não fazem mal? Isso é outro conceito, mas a imundície dos mercados, e agora no tempo de chuva,
Eu não aplaudiria isso, não aplaudiria. Bem, vamos seguir olhando para um outro assunto. O Conselho de Ministros aprovou o regulamento da lei sobre o regime jurídico das garantias mobiliárias. O diploma poderá reduzir os constrangimentos que os empresários e outros agentes económicos encontram no acesso ao crédito. A garantia é do Ministro da Justiça e dos Direitos Humanos. O executivo angolano dá mais um passo em direção à melhoria do ambiente de negócios no país. A aprovação do regulamento da lei sobre o regime jurídico das garantias mobiliárias poderá revolucionar a relação entre os empresários e os bancos comerciais. Com a entrada em vigor do diploma, a problemática do acesso ao crédito na economia nacional pode conhecer melhores dias. Estou a falar de bens como o carro que a pessoa possa ter na sua garagem. Estou a falar de bens agrícolas, né, que os agricultores têm ou que possam vir a ter. Esses bens agrícolas podem ser dados como garantia para obter créditos. As manadas de bois ou outros animais que as pessoas tenham. Também as joias que cada um possa ter, as suas, da família, da mulher, podem ser dadas como garantia para obter crédito junto das instituições de crédito. Com a aprovação deste diploma, é também instituída a Central de Registro de Garantias Mobiliárias, um serviço público eletrônico que centraliza toda a informação sobre os bens e valores imobiliários oferecidos a título de garantia de cumprimento de obrigações. Prevê-se que o impacto na economia nacional seja imediato. Bem, Dr. Nunes, comece por si. O Governo aprovou o regulamento para o uso de bens móveis como garantia para a obtenção de crédito, regime jurídico das garantias mobiliárias. Para que as pessoas possam perceber, as pessoas mais simples, porque no fundo são elas que vão usar o gado, usar o material de campo, usar as joias de família como garantia para terem acesso ao crédito. Isso vem efetivamente facilitar a vida daquelas pessoas com menos posses para terem acesso ao crédito? Com certeza. E eu penso que esta é uma iniciativa que, em bom rigor, enquadra-se na luta, na política para a melhoria do ambiente de negócios, que é uma das linhas mestras, se permite o termo, do governo do presidente João Lourenço. E é preciso dizer que uma economia não avança sem acesso ao crédito. O acesso ao crédito é uma componente fundamental para uma economia desenvolver. E a questão das garantias é fundamental. Por quê? Porque o financiador precisa ter certeza que terá o retorno do financiamento que vai fazer. E aqui este instrumento vai possibilitar então que não sejam só os bens imóveis, sejam também os bens móveis. E os bens móveis vão facilitar a entrada e o acesso ao crédito dos microempresários. Porque bens imóveis normalmente têm as pessoas de alta renda, as pessoas com maior capacidade financeira. Os microempresários não têm, então esse instrumento vai ajudar. E é preciso dizer, porque os bens móveis e até não sujeitos a registro, podem ser difíceis de controlar. E, portanto, como uma garantia pode ser difícil, a sua eficácia pode ser colocada em causa, questionada. E então esse instrumento cria também a central de registro das garantias, exatamente para dar esta segurança jurídica ao financiador e, portanto, me parece que é um instrumento importante. Acertada. Dr. David Mendes, quero ouvi-lo também em relação a isso.
vai ajudar, portanto, cria-se deste modo, de facto, uma melhoria no ambiente de negócios. Sei que fala-se muito nisso, está-se a melhorar o ambiente de negócios, mas na prática, muitas vezes as coisas não parecem ser assim. Esta medida vem efetivamente ajudar, tal como disse o Dr. Nunes, a que os microempresários, aquelas pessoas que não têm muitas possibilidades, possam também aventurar-se e entrar para a solicitação do crédito? Tenho minhas dúvidas que os bancos aceitem, porque garantia imobiliária é uma coisa que está aí, é o prédio, que é a sua casa que você dá ao banco como garantia. Agora, os móveis, os mobiliários, é muito difícil. Família, carro. É muito difícil. Quem é que tem joia? Quem tem relógios que custam 10 mil dólares, 5 mil dólares? Pouca gente. Produção mas um carro agrícola. que custe 5 mil dólares, por exemplo, há quem tenha. Um carro que custa 5 mil dólares, um conjunto de gado que tenha esse valor, há quem tenha, Sim, por exemplo. aquilo que se chama a produção agrícola ou agropecuária. Tenho 100 cabeças de gado. Ok, o banco pode, mas também tem um risco. Quem vai assegurar o risco? Aí entra as empresas de seguro, para garantir que, havendo, por exemplo, uma peste qualquer, a seguradora responde. Mas ao ser aprovado este documento, doutor David, não significa que estejam criadas as condições para a facilitação do processo? Acredito que é um período de criação de condições, mas não será tão fácil como as pessoas pensam. Uma viatura é um bem sujeito a registro que pode ser dado como garantia. Sim. Mas, se nós virmos pela rua, a maioria dos carros que circulam estão em péssimas condições técnicas. O banco não vai querer um carro em péssimas condições técnicas, que depois, ao levar ao leilão, não vai ser sequer comprado a metade do preço do risco do crédito. Então não acredita que essa medida vai fazer tanta diferença na vida das pessoas que precisam efetivamente deste crédito? Podem ter alguma maleabilidade se o Estado criar um fundo de garantias, onde o cidadão tem um bem, vá a esse fundo de garantias para que, quando for ao banco, se não der certo, o banco venha ao fundo de garantias. Esta central de registro de garantias mobiliárias não vai fazer um pouco esse trabalho? Mas não é um fundo de garantia, a não ser que se crie um fundo de garantia para esse efeito. Sem um fundo de garantia, eu não estou a ver os bancos fazerem cedência. Porque os bancos são criados para ganhar dinheiro, os bancos não são instituições benevolentes. A benevolência nos bancos não existem. Bem, vamos olhar para o último tema desta revista Zimbo de hoje. O Presidente da República enalteceu o empenho da Procuradoria-Geral da República no combate à corrupção. João Lourenço fez as declarações depois de conferir posse a 12 novos Procuradores-Gerais adjuntos da República. O Presidente da República dá nota positiva ao combate contra o chamado crime do colarinho branco, ao intervir na cerimónia de posse de 12 novos Procuradores-Gerais adjuntos da República. João Lourenço lembrou que nos últimos anos a PGR tem levado a cabo um combate cerrado contra a corrupção. A Procuradoria-Geral da República, nos últimos anos, demonstrou estar empenhada na luta contra o crime, no geral, mas muito em particular na luta contra o chamado crime de colarinho branco. Na mesma cerimónia realizada no Palácio Presidencial, João Lourenço conferiu posse ao novo comandante da Marinha de Guerra, a quem recomendou maior dinâmica na disciplina e organização deste ramo das Forças Armadas angolanas. O general Jorge Manuel dos Santos, que já exerceu o cargo de diretor da Escola Superior de Guerra das Forças Armadas angolanas, substitui no cargo o almirante João Pedro da Cunha. Dr. Nunes, comece por si. O Presidente João Lourenço diz que está feliz com a atuação da PGR
em relação ao combate aos chamados crimes de colarinho branco. Sim, e este pronunciamento, esse enaltecimento, eu interpreto mais como um voto de encorajamento, uma palavra de encorajamento, porque com o presidente João Lourenço, essa questão do combate aos crimes de colarinho branco é uma coisa que está a ser levada a sério e, naturalmente, com a aprendizagem há algumas dificuldades. Mas permitam-me dizer que as dificuldades do combate aos crimes de colarinho branco são inerentes à complexidade dos próprios crimes. A expressão crimes de colarinho branco foi cunhada por Edwin Sutherland, um sociólogo americano, e já nessa altura a característica principal era a qualidade dos sujeitos criminosos. Nós não estamos a falar de um crime de um operador. Nós não estamos a falar de um crime de colarinho azul dos trabalhadores, que é de detenção óbvia. Nós estamos a falar de crimes que são praticados por pessoas que têm poder político, poder financeiro, capacidade de influenciar e até gozam de um prestígio dentro da comunidade. E, portanto, nós estamos a falar de crimes cuja detenção carecem, de facto, a aplicação de técnicas muito bem apuradas. E depois há uma questão em relação a esses crimes. É que um pé em falso na investigação desse crime pode levar à descredibilização do sistema judicial. E, portanto, o meu entendimento é que quando o presidente João Lourenço dirige-se ao sistema judicial e enaltece, é de facto encorajar, no fundo dizer que a luta não vai ser fácil, mas é necessária, porque estes crimes lesam ao país de tal forma e de forma muito silenciosa que levam nações à falência. E então é mesmo importante que até nós possamos apoiar esta luta e esse combate contra a corrupção. Dr. David Mendes, quero ouvi-lo também. O Presidente dá, de facto, este apoio à PGR, mas a PGR celebrou 43 anos e nunca se ouviu falar tanto da Procuradoria-Geral da República e dos seus intervenientes como nos últimos anos, apesar de já existir há mais de 40 anos. Foram momentos muito difíceis. Primeiro, falta de quadros. Nós vivemos um período que temos muito poucos juristas. E não só poucos juristas, e também como juristas de qualidade. Porque não basta ser jurista para ser um procurador, é preciso ter alguma qualidade técnica. E acho que este caminho que se está a seguir hoje na PGR e mesmo nos tribunais, melhorando a qualidade dos procuradores, havendo qualidade nos procuradores, há qualidade na acusação. Havendo uma acusação de qualidade, tem um julgamento mais facilitado, porque os juízes não terão dificuldades de interpretar o objeto da acusação. E também serão um auxílio para o sistema judicial no seu todo, porque quem promove os processos penais são os magistrados do Ministério Público. Então, fortificar os magistrados do Ministério Público facilita a instrução processual, a condução da instrução processual, porque quem dirige no nosso sistema a instrução processual é o Ministério Público. Então, isso reforça. E estamos numa altura que precisamos pôr em funcionamento os tribunais da relação. Acredito que esses procuradores poderão vir engrandecer os tribunais da relação, porque foram criados os tribunais da relação, mas não estão a funcionar. É preciso que essa instância judicial comece a funcionar para que as pessoas acreditem nas decisões que são tomadas nos tribunais, porque a espera das decisões no Supremo descredibiliza a justiça. Sente que há mais confiança no sistema de justiça angolano hoje? Vai crescendo a confiança. Vai crescendo a confiança. E penso que, como disse o Dr. David Mendes, mais formação, mais qualidade vai naturalmente garantir que as pessoas tenham a sua expectativa realizada em relação ao sistema judicial.
Já que está com a palavra, Dr. Nunes, o seu minuto na revista Zimbo. Bem, eu vou repartir o meu minuto para duas realidades. A primeira vai à Comissão Interministerial de Combate à Covid-19, porque penso que desde o ano passado, na verdade, tem feito uma condução muito bem pensada, muito bem... a estratégia está muito bem estabelecida do combate à Covid-19. E a outra parte do meu minuto vai ao grupo de jornalistas que estão a mobilizar bens para solidarizar-se com a população do sul da Angola, da seca, né? E eu penso que, por alguma razão, são os jornalistas que conseguem ouvir aquilo que todos nós provavelmente não ouvimos, e aí Sim. está a voz do Padre Pio, né? Que foi ouvida pelos jornalistas, e os jornalistas mobilizaram-se. Eu penso que este gesto merece esta parabenização. Muito obrigada, Dr. Nunes, pelo seu minuto. Dr. David Mendes, pelo seu minuto. O meu minuto é um minuto de reflexão que eu faço para a sociedade, de alguns vídeos que eu vi nos últimos tempos, de agentes da polícia a serem espancados, agentes da polícia a ter de fugir e esquadras da polícia a serem atacadas, vandalizadas. Instituição polícia se está a pôr em causa. Não se pode colocar em causa a instituição polícia. O dia que a instituição polícia perder o respeito, o país acabou. Não podemos pensar que foi um polícia agredido, que foi uma esquadra. Não, é a instituição polícia. E a polícia é criada para impor ordem. E tem que se acabar com isso de cidadãos sentirem satisfeitos porque agrediram um polícia. Eu vi também um vídeo de umas senhoras a ofenderem agentes da polícia. Isto só mesmo em Angola, porque você num Brasil, numa Inglaterra, jamais levantarias a mão contra um polícia. Então, temos que pôr termo a isso. É preciso que se imponha o respeito à instituição polícia. Por isso, devemos refletir nesse domínio, e os órgãos judiciais devem punir severamente as pessoas que atacam a instituição polícia. Obrigada, Dr. David Mendes. Dr. Nunes Chionga também, obrigada por ter estado connosco. Deste modo, está concluída esta edição da Revista Zimbo. Fazemos mais um intervalo neste jornal. Quando regressarmos, vamos contar-lhe outras notícias. Até já.